Oi, gente! Tá no ar mais um podcast Agro 2, o seu, o meu e o nosso, como o Pedro gosta que eu falo aqui, né, Pedro? Vamos começar. Você gosta de uma pamonha? Rapaz do céu, eu acho que eu gosto. Ó, já dei um spoiler do papo aqui. Pamonharia aqui em Goiás, onde a gente tá, tem em todo lugar. Cada esquina tem uma pamonharia. Você vai entender isso, que tem dados da JUSEG, da Junta Comercial aqui do estado de Goiás, para provar que tem milhares de pamonharias espalhadas pelo estado. E se tem pamonha, precisa de milho. Ó, fica aí já, papel e caneta na mão, que você vai aprender muito sobre milho verde e sobre a pamonha deliciosa do nosso estado. Roda a vinheta. É contigo, Pedro. E aí? Será que a gente vai aprender hoje, hein? Boa, ó, já vou começar a falar um pouco aqui, né? A gente vai falar sobre pamonha, obviamente. Você sabia que existem híbridos específicos de milho para fazer pamonha, né? São milhos que são feitos para fazer pamonha, porque a gente tem milho que são feitos para fazer grão, tem milho que são feitos para fazer pamonha. Você sabia disso, Janaína? Sabia. Eu fiquei sabendo em outros carnavais aí que a gente trabalhou. Inclusive, o entrevistado de hoje que a gente vai apresentar é um parceiro nosso aí dessa lida de jornalismo e agronegócio que me provou e me mostrou que não é aquele milho que você vai alimentar o gado que serve para uma pamonha excepcional, não. Nem aquele que você rouba na beira de estrada aí, né? É, dá pra fazer uma pamonha, mas é só, como fala, aquela casquinha que gruda no dente, que não é boa, O povo né? fala assim, não, mas esse milho tá duro demais, a pamonha não tá prestando. É o milho que foi, tá errado aí o milho. Você vai aprender o milho certo, fazer pamonha, e Goiânia já entendeu. Goiânia e Goiás já entendeu que o milho é bom, tá vendendo muito, não é o 10,51 como o Pedro gosta de dizer, que é o milho mais famoso aí de pamonha, mas esse cenário tá mudando. E já apresentando agora o nosso entrevistado. E aí, Janaína, depois a gente manda um boleto lá pra AgroSéries, né? É, vou mandar um boleto, porque ele veio de lá, todo o know-how dele, assim... Nós vamos falar muito da AgroSéries aqui, você vai entender. Ó, ele é engenheiro agrônomo, graduado em 1984 na Universidade Federal de Goiás, a UFG. Trabalhou em empresas como Adubos Trevo, paga a conta, Adubos Trevo, Sementes AgroSéries e Monsanto. Ampla experiência na cultura do milho verde, sorgo, soja, cártamo. Se eu tiver falado errado, vocês me corrijam depois. Cártamo? Cártamo. Isso. Vamos entender isso aqui. Que é isso, e nas áreas de plantio direto e ILP, que é a Integração Lavoura-Pecuária. E ele trabalha hoje como consultor técnico no mercado de insumos agrícolas. Eu estou falando de José Humberto Martins. Que prazer ter você aqui, querido. Prazer é meu estar aqui com vocês. Zé. Muito obrigado. Seja Prazer em muito conhecê-los e estar aqui. José é meu veterano. É seu veterano? É, o FG. A gente já estava aqui já trocando as figurinhas aqui, falando aqui dos amigos em comuns, né? Que Isso. O mercado do agro, né, Janaína, ele é grande em número, em faturamento, mas ele é pequeno em pessoas aqui no Brasil. Tudo onde você vai, você conhece um caboclo. Ô, fulano ali mexe com isso, não mexe tá com tudo aquilo. ligado. Você faz uma cagada aqui, todo mundo fica sabendo. Muito legal isso. Mas eu queria repercutir com você, antes da gente começar, essa história da pamonha com Goiás. Ele tem quase que uma enciclopédia na cabeça dele, quando o assunto é saber de onde que veio esse milho verde, de onde que veio esse milho que a gente come nessa pamonha, como que veio parar no nosso prato uma pamonha. Eu queria que você contextualizasse esse cenário, só pra gente começar essa história boa. Bom, Janaína, é uma história que nós já começamos a resgatar em outras épocas, em outras entrevistas, e que eu faço questão de contar porque é uma coisa realmente goiana. Então, a pamonha, de onde nasceu esse milho específico para a pamonha? Isso aqui vem de um senhor que eu gosto de ressaltá-lo, porque foi uma pessoa, um grande pesquisador, trabalhava nas Sementes AgroSéries, em umas tinham unidade. Na época, a AgroSéries foi a primeira empresa que fez híbridos no Brasil, uma das primeiras no mundo, pouca gente sabe disso. Então, a empresa, na época, nacional. E isso, Lorival, um mineirão que gostava muito de pamonha, veio para Goiás, tem muito mineiro também, né? E à medida que os híbridos foram tomando conta do mercado, nos anos 70, indo para 80, esses híbridos eles mudaram as características, que precisava ter um grão mais duro para aguentar o armazenamento, aquela época tinha caruncho, às vezes ficava na lavoura muito tempo, né? E pouca palha, um milho mais precoce, isso foi mudando a característica do milho. E daí não tinha milho bom para pamonha. Só Lorival, sentindo essa falta, como pesquisador que ele era, geneticista, Lorival começou a fazer um milho para pamonha. Isso nasceu provavelmente ali por volta de 85 aos anos 90, tá? Então ali surgiu o AG162, foi o primeiro milho, era o milho mais gostoso que eu já comi de pamonha, esse 10,51 era bom, referência, o 62, não, já acabou a genética, já.
E então vieram dali vários outros híbridos. E esse mercado, que ele era um mercado bem pequeno, bem regional, ele foi crescendo e se profissionalizando. Então, quando entrou pelos anos 90, a Goiânia já cresceu, o Goiás já tomou porte, né? E o pessoal começou a vir para a cidade, houve a migração. E dentro da cidade, todo mundo saiu da roça, sente falta de quê? De pamonha, né? Que era sempre uma celebração, reunião e tudo que a gente conhece. Quem já fez pamonha sabe o que a pamonha significa. Não é só a pamonha no final. É igual o churrasco, né? É igual o churrasco. Não é só o churrasco. Exatamente. É o evento, o ritual. Familiar, um acontecimento. Né? Um acontecimento. A família entra dentro ali da roça, cata o milho, que a gente fala que catar o milho, né? Colher. Cata o milho, leva ali. É catumi. Catumi. Aqui é mi, tem acento no outro i. Mi, catumi, vai lá, reúne numa roda, né? E tira a tal da palha, escova o cabelo, às vezes tira com a mão mesmo, encontra os coró que... Tem hora que assusta, tem hora que não, os coró verde, azul, enfim. É o verdadeiro mutirão, né? É o verdadeiro mutirão. Um tira a palha, um corta a espiga, novamente o corta a espiga quando faz pamonha, outro separa a palha, outro separa o cabelo, vai ralar, alguém tem que ralar o dedo. Então, isso surgiu, a pamonharia começou a se instalar em Goiás, muita gente começou a resgatar, e esse mercado começou a profissionalizar. E na busca de um produto melhor, entrou outras empresas, a própria empresa chama Pioneer, entrou numa época, depois o Lorival fez um 1051 que virou um padrão de milho pamonha, tá? E com isso, ninguém mais achou, porque é muito difícil você fazer um novo híbrido, principalmente para pamonha, porque o mercado hoje de milho verde, ele foi dividido de 2000 para cá em 2 segmentos. Você tem o mercado de pamonha, que é um perfil de híbrido, e o mercado de milho bandeja, que é aquele que vem embaladinho, que compra no supermercado. Aquele já na embalagenzinha de isopor, né? Aquela embalagenzinha de isopor. Você compra no mercado? Ah, sei. Isso. Você faz ele refogadinho. Isso. Lá no Ceasa, lá tem galera lá que... E a galera pensa que é o mesmo milho, né? Inclusive o milho não é. Achei que era 1051 também. Não, pode ter, só que você tem 2 mercados. Então, por exemplo, você tem um mercado de bandeja, que é um mercado que não exige as características do milho de pamonha. Entendi. O milho da pamonha pode ser vendido na bandeja, mas o milho da bandeja nem sempre é o milho da pamonha. E tem o milho doce, que é aquele da latinha da conserva, que aí já é outra genética, um milho outro diferente. Híbrido também. Outra genética também. Tá? Então você que tá pegando aí o milho da bandeja, fazendo pamonha, tá achando que a pamonha tá ruim, pegando o milho que era pro gado, tá fazendo pamonha, achando que é ruim, é porque tá errado o negócio. Porque tá errado o negócio. Então, hoje você tem o milho. E você conseguir um milho de pamonha, o milho tem uma genética, tem muitos genes, tá? Alguns falam até 100 mil genes, tá? Para você juntar tudo isso para um milho pamonha, que ele é plantado desde o pequeno produtor até o grande produtor, em vários locais e o ano inteiro, você então tem que ter um milho que tem essa adaptação, tá? Que planta em regiões baixas, que planta em regiões altas, que isso aí dá uma genética, uma interação do ambiente com a genética. Você tem que ter uma sanidade foliar para doenças muito boa, que o pequeno produtor não consegue fazer um fungicida. Hoje tem fungicida, há 20 anos atrás não tinha fungicida, né? E mesmo assim o pequeno hoje é muito difícil, o milho é uma planta alta, é complicado. Você tem que ter uma adaptação com a época do ano também, tem uma certa influência do periodismo. Aí você tem os principais pontos, né? Você tem que ter um milho que dá uma espiga bonita, com a cor que o mercado quer, um creme, não pode ser amarelo demais, senão está passado. Você tem que ter um cabelo que solta fácil, você tem que ter uma palha que dá para fazer a pamonha, você tem que ter um rendimento de massa daquele grão. A pelezinha dele não pode ser grossa para não precisar coar, para você não ficar ali, né, tirando aquilo do dente, aquela pamonha ruim. Então ele tem que durar um período lá no campo para você colher, que milho para grão não é aquele, você passa hoje, está no ponto, amanhã você volta para roubar, já era, né? Então você tem essa diferença. Então você reunir tudo isso numa genética é muito difícil. Muito difícil. Tá? Por isso que o 1051, que é a referência, né, ele durou, eu calculo, 27 anos de mercado. Porque ele virou um padrão. Ele durou porque ele já não usa mais? Não, ele durou até agora, porque ainda tem no mercado, mas ele está reduzindo muito o consumo dele, porque ao longo desses anos, como o seu Lorival, que foi o criador, e ele saiu da empresa, já inclusive faleceu, mas ele saiu logo tempo depois que a Monsanto comprou, ele não fez uma limpeza genética nesse milho. O milho, quando você vai para o campo de produção, você faz toda a seleção das linhagens. Mas quando você vai para o campo de produção, pode ter contaminação. O campo é uma área muito grande, você tem que passar para fazer o cruzando, você tem que arrancar o pendão
da planta que vai ser fêmea, deixar o pendão do macho, né, para fazer esse cruzamento que é o híbrido. E com isso ele foi se perdendo. E mesmo dentro da empresa, nova empresa que adquiriu o milho, ele não foi feito esse trabalho de resgate genético e ele acabou tendo problemas de própria degeneração genética. Depois ele perdeu também essa tolerância a doenças, Hoje foliares, que eu né? vi muito, eu trabalhei com milho ali na região do Sudeste. Lagarta do cartucho também, mói ele no 12. Exatamente, ele foi perdendo várias características. A lagarta do cartucho, o milho, quando ele tem mais açúcar, o inseto enxerga. Então, normalmente, se o milho não tiver uma defesa um pouco natural ou a transgenia, né, que é o Bacillus thuringiensis incorporado, a lagarta vem, né? Mesmo assim, às vezes pode até criar resistência. Então, mas principalmente o maior problema da 1051 chama enfesamento e de vários outros híbridos, tá? Que é uma virose transmitida pela cigarrinha, da Bullous maides, e que transmite. É mais ou menos como se fosse um mosquito da dengue, né? Às vezes ele pode te picar e não te transmitir dengue, mas às vezes ele pode estar contaminado e transmitir. Então, ele faz isso também, essa cigarrinha pode transmitir, sugar. Ela prejudica sugando também, mas principalmente a transmissão de 3 viroses. Então, isso hoje fez com que ele, sendo muito sensível, você hoje não consiga mais plantar ele no ano todo. Tá? Então, por isso que hoje ele está deixando de ser plantado. E se não houver nenhum outro substituto, nós não teremos um bom milho para pamonha, como a gente falou, né? Nossa Senhora. Exatamente. Senão você vai ter um milho de casquinha, um milho mais amargo, aquele que tem um gosto de fubá. Aí as pamonhas nunca mais serão as mesmas. Exatamente. Então, é por isso, esse é todo o trabalho genético e de olho também, porque além da genética, você tem que entender do mercado. Hoje você tem muito geneticista que às vezes busca um milho desse padrão, mas ele não conhece o mercado. Então, a Embrapa lançou um milho que chama BRS 3046 para milho verde. Esse milho achando que ia substituir o ser plantado no Brasil inteiro. O milho está praticamente morto, porque ele é um milho que não tem nenhuma dessas características, tá? A não ser gostoso para comer ele cozido. Mas ele não tem palha, não tem porte, muito sensível a doenças, o desuniforme, uma coloração. Então, quer dizer, a própria Embrapa, que é uma empresa respeitável com muitos geneticistas, não entenderam esse mercado do milho. Entendeu como que é bonito isso, né? Tipo, tem que ter um tamanho de palha bom para não usar muita palha, você economiza palha e você consegue fazer mais pamonha. A palha tem que ser macia, ela tem que comprimento, largura, ela tem que ser uma certa maciez para você dobrar. Não precisar ferventar, exatamente, não precisar ferventar demais para não ter mais trabalho. Entendeu como é que é complexo? E pouca gente conhece tudo isso na sua profundidade. Muitas variáveis. Né? Mesmo quem trabalha no mercado, você pensa que conhece e não conhece. Tem muita gente que compra o milho, que é o atravessador, que compra o milho do produtor e vende para a pamonharia, para o supermercado, para feirante, né? E não entende essa característica. Eles querem só ganhar o dinheiro. Então, hoje, alguns querem comprar uma espiga menor, compram por quilo, por tonelada e vende por espiga. Com isso, ele ganha mais dinheiro. Ele não está preocupado necessariamente com o tamanho da espiga, com a qualidade da espiga, necessariamente. Volume, né? Que é volume. Exatamente, entendeu? E ele vai forçando a barra. E aí, a pamonharia sofre, que é um dos grandes problemas hoje que a pamonharia está tendo, é exatamente ter um bom milho para fazer a pamonha. Inclusive, até compartilhar um pouco da experiência, né? Nós temos uma área pequena, família pequena, e uma propriedade ali na região de Bonfinópolis. Eu estava pesquisando muita coisa sobre o que plantar lá. São 7 alqueires de chão, né? Uns 5 são agricultáveis. Aí eu acabei indo pela mandioca porque é uma cultura mais rústica, que dá bem menos trabalho, eu já tinha minhas atividades. Mas na época eu cogitei plantar o milho pamonha para fornecer para a pamonharia, justamente. E era um negócio, um mercado tão bruto, que era o seguinte, você vai plantar? Não, você já pode plantar aí que já está combinado aqui, que já é meu. O cara já, tipo, e é uma cultura diferente, por exemplo, do milho grão, que você entra com máquina lá, você colhe no 12 com máquina e você sofre. Agora, o milho pamonha, não. Você tem que manual, né? O cara tem que entrar, encher o balaio. Eu lembro de uma imagem, de uma reportagem que a gente fez na TV Anhanguera. O cara parece um ninja, o que vai colher. O braço dele é assim, uma colhedora. É uma colhedora automática, porque não pode ser máquina. Não, né? uns 30 quilos de madrugada, tem que colher com. Porque tem que dar tempo, igual tirar leite, né? Você tem que colher com umidade, vai transportar. Às vezes você tem milho que sai de Minas e vem para cá, ou vice-versa. Você tem, às vezes, colhe por aqui, manda para Mineiros, de Mineiros para cá. Então, tem todos esses detalhes. Na verdade, esse mercado, quando eu comecei a trabalhar mais com esse mercado, eu sempre falei que esse mercado não é um milho de grão, como muita gente pensa, é um mercado de hortaliça. Exatamente, HF. HF. E hortaliça é 8,80. Ou você escolhe aquela cultivar, ou você não planta outra. É muito difícil você substituir.
entendeu? Porque você tem todo um processo. Você tem que convencer o produtor, você tem que convencer o atravessador, tem que convencer o Ceasa, tem que convencer a ponta do consumidor. E você tem que ser várias empresas numa só, né? Porque você tem que Exatamente. plantar, manejar, vender e às vezes entregar Então, também, né? E às vezes o cara que te foi lá e falou, o milho é meu, chega na época, tem muita oferta e não te paga, não te compra. E você fica a ver navios. Por isso que outra característica que o milho, que é importante, que o produtor ele leva em consideração do milho pamonha, é o rendimento para silagem. Uhum. Então ele tem que ser uma planta de um porte mais alto um pouco para que você se eu não conseguir vender para pamonha, mas pelo menos eu vendo como silagem. Que é Tem uma segunda renda Segunda renda. que ele tem, ou uma válvula de escape no caso de não vender espiga. E qual que é o milho? Ó, já tô entrando. Pega o papel e a caneta aí. Qual que é o milho X pra pamonha? E o milho, bom, o milho, como eu falei para você, quando eu vi o 1051, que eu fiz o trabalho aqui, porque eu era o responsável técnico de vendas por Goiás na época, né? Então, o trabalho que eu fiz com 1051, a gente criou um monstrinho, como se diz, Monstrinho. Monstrinho. que virou marca. 1051, com gente, eu nem falo que é grosseria, sem lugar. É marca. E aí, o número é 10, por ser 10 e 51 uma boa ideia. Vocês nunca pensaram nisso, né? Isso foi sacado lá atrás. 10,51. Gente, É Sabia mesmo? disso? Ué. Não, você dá um corte já pode anotar aí. Então, Você sabia, exato. você tinha que Então, saber disso. mas Nota não- 10, você não mas- esquece o número. É um número que você não esquece fácil. E aí, bom, eu vi que e eu me preocupei com isso. Eu vi uma oportunidade, ao mesmo tempo preocupado. E eu estava trabalhando na empresa Biomatrix. Biomatrix, a empresa Grosseries vendeu, mas ela retornou. Ela vendeu, a Grosseries licenciou a marca para a empresa, que na época era Monsanto, hoje Bayer, mas o pessoal, o grupo, continuou, voltou a fazer milho com a marca Biomatrix. E eu trabalhando lá, eu já estava até saindo da empresa, o pessoal mandou o milho para fazer um teste para silagem. E eles tinham lançado um milho, chamava BM 3061 para milho verde. Foi todo selecionado o processo e tudo mais. Só que, como eu estava falando para você, eles não ouviram todo o mercado. Parte do mercado comprou, o produtor comprou, mas o parte final não comprou esse produto. Não aprovaram. Então, eu entrei para fazer o trabalho com esse milho, vi que não pegou, mas eles mandaram um milho codificado, sem número nada, para fazer o teste. Mais para silagem, o padrão. E eu vi esse milho lá na minha propriedadezinha aqui em Santa Bárbara, só que eu tirei o milho para fazer uma pamonha, eu falei, esse é o milho para pamonha. Olha aí. Aí cheguei para eles, eu quero esse milho. Mas nós não vamos produzir, eu quero vender, eu quero distribuir, nós não vamos vender. Aí até que nós chegamos num acordo de licenciar o material. Então, foi daí que a gente descobriu, e eu estou fazendo esse trabalho, que é um mercado, um trabalho árduo, porque você tem que convencer, Formiguinha. tirar, né, aquilo que é padrão. Ainda mais anos né? que tá aí, Anos né? e anos, com mais de 20 anos, você tirar um padrão do mercado. Tá? Então, esse milho é o BM 904, que ele veio com esse número codificado, registrado, aliás, depois, né? Já estava registrado, só a gente tinha trabalhado outro número mais interessante. E daí a gente vem fazendo esse trabalho substituindo. Então, é um milho que tem melhores características do que o 1051 em função daquilo que a gente falou. Então, ele tem uma excelente sanidade foliar, uma boa tolerância à virose, tem que fazer o controle, mas ele ainda suporta um certo ataque. E tem as outras características. Palha, muita palha, palha grossa, palha com ele sobra, rendimento de Volumosa. massa, sabor de pamonha. O milho ele é doce, ele é diferente. O milho para pamonha é diferente, a genética, é muito interessante. O cabelo sai, coloração. Então, ele tem todas as características. Com isso, a gente está salvando a pamonha goiana. Amém. E principalmente, o que é um trabalho que às vezes não é só você comercializar. Esse é como a gente falou em todo o processo de se fazer pamonha, desde o plantio, você está envolvido várias pessoas que ganham dinheiro com isso. Muito. Então, você tem desde pequenos produtores, eu atendo, a gente via loja, me despacha um saco, às vezes até quilos, para conhecer o híbrido, vai para a Bahia, vai para Tocantins. E dali você tem o produtor que está ganhando dinheiro e um pequeno produtor na sua maioria, principalmente de pamonha, porque esse outro mercado de bandeja você tem grandes produtores, pivôs e tal, esse outro mercado de pamonha é um pouco diferente. E você tem com isso, garante o atravessador, garante o feirante com o produto, você garante a pamonharia pequena ou grande, e no caso, falaram em 11 mil pamonharias em Goiás, é uma loucura. 11 mil, né? Vou pegar aqui o nome, ó. Não, inclusive, eu já ouvi Sabe, falar... eu tentei achar, mas acho que eles pegaram até os carroceiros Aqui, que ó, vende falar que é pamonha. um business super rentável, inclusive. Sim, porque Inclusive. aquela parte que você falou tem demanda o tempo inteiro, falta oferta. Sim.
Falta oferta. Pode estar fazendo 40 graus aqui no Goiás que o povo quer comer pamonha. Quer Aí, comer a pamonha. hora que faz 20 graus, então, aí que acaba as Tá pamonhas. chegando a época aí, maio, Exato. junho, vixe. A pamonha, falta. a pamonha goiana, ela virou gourmet. Né? Então, antes você tinha pamonha só de doce ou de sal, e hoje você tem muitas variantes de pamonha, né? E então, ela virou uma coisa totalmente diferenciada. Eu andei muito nesse Brasil aqui atrás de pamonha, e eu falo para você, não existe pamonha gostosa igual a goiana. Eu concordo. Tá? Eu também E já de variedades. experimentei. Se existe um lugar que tem uma pamonha um pouco mais decente, que é em Patos de Minas, mas o mineiro gosta de pamonha de doce, e não gosta de sal. Eu gosto da moda. E lá tem esse pamonheiro, né? É o cara aqui da pamonha, ele levou o BM 1904 lá da agora. E ele faz pamonha com chocolate, doce com chocolate. E uma que eu achei interessante aqui não tem, que ela deve ficar gostosa, com goiabada. Ó, E ele tem várias outras. Ele manda pamonha para Rio de Janeiro, São Paulo, eu já na comi com estrada na chocolate BR. também. Pega aquele chocolate batom, sabe? Isso, Bota as no barrinhas, meio. ele corta Aí as põe lá no barrinhas. meio. Queijo no meio. Isso. Aí derrete, não, fica Exatamente, Fica bom. exatamente. Tem uma com a carne seca. Eu sou mais do salgado, você me perdoa. bom. Eu Carne também, seca, ué, eu também. desfiada, Não, gente isso, do céu. tipo Tem Eu uma só não amiga como minha- pedra, Janaína. Tem uma amiga minha que é pernambucana, ela veio pra cá, ela não sabia, tinha ouvido falar alguma vez de pamonha e tal, e foi comer. Ela falou assim, gente, é a melhor coisa com milho que eu já comi na minha vida. Isso nordestina. Nordeste tem muito milho, come-se muito milho. A pamonha do Nordeste é diferente, se faz ela com milho duro. Mais cedo. Eles gostam do milho mais duro, então é um milho mais seco, é uma pamonha realmente muito... Quem é goiano não adaptaria com a pamonha deles. Agora o Ô, Zé, contrário, sim. Isso aí também entende de pamonha, pelo jeito? Você entende de pamonha também, né? Você sabe quantas espigas pra fazer uma pamonha? Depende do milho, porque o milho ele Tem varia de uma tamanho métrica conforme a dessa? lavoura, né? Eu normalmente 10 espigas, no caso, por exemplo, do BM, você tem entre 1 kg e 1,1 kg de massa, tá? Uhum. Então vai depender da pamonha. Mas em média 3 espigas você faz uma pamonha goianinha de casa, caseira. Olha aí. Hoje você tem pamonhas de vários tamanhos. Você tem pamonha, um dos problemas hoje de pamonharia é É o tamanho. a falta de idoneidade. Tem gente que faz mistura com fubá, não preocupa com a qualidade do milho, entendeu? Quer Por render, isso, né? exatamente. Então tem muito disso. Quando você come a pamonha honesta, que é igual Aí uma você cachaça sabe honesta, como é que é, né? exatamente, Entendi. né? Então varia muito. Mas em média, você poderia colocar uma pamonha caseira média, 3 espigas, você faz uma pamonha. Então, tá? eu te perguntei porque é o seguinte, ó, vamos lá. 3 espigas pra fazer uma pamonha. A última vez que eu fui na pamonharia aqui em Goiânia, eu paguei R$10 na pamonha. Isso. Então, se você pegar a bandejinha de milho, você vai pagar em torno de R$5 no supermercado, mais ou menos R$1 por espiga. Então, 3 espigas, R$3. Eu paguei 10 na pamonha, significa que uma pamonha dá um lucro mais ou menos de R$7. Se você for tirando outros gastos, Não, até lógico. R$5 você Não, tira vai, da pamonha. tira Olha, tudo, né? Mão de obra, blá, 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 vai que sobra R$3 ainda é bom. Ué. Eu te falo que entre lá no produtor e até a pamonharia, é quase igual a cocaína. A multiplicação de preço. É mesmo. Para você ver, é um mercado ainda, infelizmente, um mercado amador em termos de comercialização. Então, o que você tem? Que é o problema. Você não tem uma garantia, um contrato de preço, uma precificação. Quando você tem, por exemplo, uma empresa grande, vai lá e compra um milho doce, e faz um contrato, vou produzir tanto, eu te pago um X e assim por diante. A pamonharia não, era no fio do bigode, que hoje não tem mais fio de bigode. Então, janeiro, a tonelada, 1.000 quilos de espiga, chegou a custar R$350. No auge, chega a R$2.500. Nossa, Só que você não vê caindo. Vou agora fazer um pouquinho de advogado do diabo aqui com o pessoal do de toda a comercialização. Você não vê caindo o preço na pamonharia, Não cai. nem na espiga, entendeu? Então, esse é um mercado complexo, que a hortaliça faz isso, né? E Mas produtor que toma na cabeça. Exatamente. Mas para quem sabe fazer uma boa pamonha, uma pamonharia dá dinheiro. Porque realmente o goiano sabe reconhecer uma boa pamonha. E a gente tem alguns nomes aqui em Goiânia, né? Não vou citar porque tem que pagar nós, tô É. brincando. Mas tem umas pamonharias grandes aqui, redes grandes em Goiânia, que os caras entenderam que ia fazer pamonha boa e começou Exato. a diversificar o negócio. Exato. Não, né? tem Diversificar pamonharia os que tem sabores. 40 anos de idade. Exato. né? 40, tem pamonharia que tem até mais, mais, assim, né? se Tem brincar. uma né? empresa na BR para Brasília, né? Não vou citar o nome também, que eles descobriram isso há muitos anos. Aquilo nasceu de uma barraquinha na beira de estrada fazendo pamonha. Depois descobriram uma das coisas que é o suco de milho verde, né? Tem o picolé lá também. Tem o picolé, o suco de milho verde. Então Fala tem aí, tudo Pedro, isso que aí você que é fala. o...
É o Gerivá. Gerivá. Isso, que Eu faleceu. Não é Gerivá. Jaraguá na minha cabeça. Infelizmente faleceu ano passado. Pois É uma boa Agora- pessoa. Mas O então João, tá rodando o lá seu no João. vídeo, Não, lá. os filhos tomando conta, ficaram profissionais, né? Não, e eles também tiraram a certificação orgânica, eles produzem Isso, hortaliças, eles têm muito Diversifica bem o voltado, E outra vantagem, no caso que a gente até pegando o teu gancho aqui agora com relação ao orgânico ou não, é que o BM904 ele não é transgênico. Então, para quem quer fazer orgânico, ele é um excelente híbrido. Em Brasília se planta muito orgânico, Porque e não se pode, usa né, ele. usar transgênico, Não né? pode usar transgênico. Então, alguém também que não... Hoje é um mercado que dá dica aqui para os empreendedores da pamonha, não existe pamonha de milho orgânico em Goiânia. Ó. Tchim. Pegou Entendeu? spoiler? Coloca Anotou? a demissão aí, Eu Pedro. acho que a Janaína vai pedir demissão e vai montar a pamonha orgânica. Anotou? E eu vou falar pra você, viu? É um mercado que, por exemplo, igual Brasília mesmo. Exatamente. Eu acho que é o maior mercado de orgânico no Brasil. Isso, E o povo exatamente. consome orgânico lá. E o lucro tá mas, aí. mas não tem uma pamonharia de milho orgânico. E O lucro pode tá ser aí. mais Eu cara, vendo viu? pamonha, você sabe que eu Lógico. vendo, né? Exato. Pode ser mais Exatamente, caro, viu? entendeu? Pamonha de milho orgânico. Eu tenho um Esse trabalho voluntário aí que eu vendo pamonha. Aí, Faço ó. uma pamonhada, uma ou duas pamonhadas no Aí, ó. ano e o Maravilha. lucro vai revertido para ações sociais, Aí né? você traz uma pra mim. quando Só você que quiser. assim, a gente tem a Parabéns. época de fazer, que a época com milho é bom, entendeu? Tem que ser aquela época com milho é bom pra dar dinheiro, né? Quanto que é uma mão de milho? Exatamente. Você sabe quanto tá uma mão de 60 milho hoje? conto. Hoje a tonelada ela tá R$ 1.300 hoje, 1.000 quilos. É porque depende Né? muito da época Depende que você da vai época que você comprar. vai. Se tiver É. pouca Não. oferta, o Mas lucro eu- vai tudo embora. Milho é o seguinte, eu lembro Isso. quando eu fui plantar, que eu pesquisei, né? Assim, que a gente aprende a teoria na faculdade, né? Mas Isso. é a hora que você vai plantar mesmo É que você outra aprende. história. Aí era a mão de milho, o balaio, Isso. a carroça, até chegar na tonelada, assim. Tem essas unidades, sabia? As unidades antigas. Né? Exatamente. Eu não Tanto que o conhecia balaio a carroça, não. Tem Tipo a assim, carroça. a carroça de milho custa tanto. Isso. Exatamente. Você O tinha a balaio- medida cada um era ligado a um balaio tem tantas mãos, uma Isso. carroça tem tantos balaios. É, eu até subi. E ele indica Entendeu? gente boa, viu? Porque eu perguntei pra ele, eu preciso comprar umas mãos de milho pra fazer uma pamonhada, me ajuda aí, que eu preciso vender pra dar aquela- lucro a ele. Sei exatamente Ô, onde mas deixa você eu te vai. contar um negócio. Lá em casa, a minha filha gosta muito de pamonha. De pamonha não, de milho. O Milho milhinho. verde. Isso. Refogado. Refogado. Folgado. É, lá em casa a gente só compra no produtor também. Eu não compro no supermercado, não, a bandejinha não. Eu compro a mão de milho. Ó. Porque fica caro. Minha filha quer comer milho todo dia. Todo Todo dia. dia, aí não dá conta, não. Todo dia. Eu vou trocar a fralda dela, tá lá uns milhozinhos lá direto. E o entorno de Goiânia é um grande produtor. Hoje, Inhumas Muito. o Inhumas, infelizmente, foi muito afetado pela questão da água do Rio Meia Ponte. Fecharam muita irrigação em Inhumas, ou no Vale do Meia Ponte. Isso aí matou realmente um pequeno produtor e uma grande produção, parte da produção de milho verde, que era realmente o lugar mais tradicional, exatamente como eu falei, que nasceu lá milho verde, né? Milho para pamonha mesmo. Ô Zé, e hoje quantos quilos de milho produz um hectare? Olha, uma lavoura bem conduzida, eu De tenho milho pra pamonha. depoimentos de Dessa produtores variedade. que me mandam os resultados, né? Mandam vídeos, mandam os resultados. A gente tem um grupo de produtores, principalmente pequeno, que eu faço até uma assistência depois, que eles não têm, infelizmente, assistência. A gente vai orientando eles. E até 21 toneladas por hectare. 21 toneladas? Dois produtores já conseguiram 21 toneladas de espiga. Isso nem nos áureos tempos de outros híbridos você colheria, tá? Nossa, vou fazer a conta aqui, que eu gosto de fazer a conta. Ó. É. Vamos lá. 21 Vamos pôr 20 toneladas aqui, para arredondar a conta. A 1.200 conto. Faturamento bruto. Opa. 20 vezes 1.200. De R$24 mil. Isso só pela espiga. Aí você vai ter mais R$400, 300 a 400, dependendo da silagem. Na Se ela silagem. foi processada ou não. E o tá? que é o custo de produção? E você desse? ainda pode colher, ele colheu ainda mais 42 toneladas de silagem por hectare. Então foram 20 toneladas, aí vamos arredondar, 20 toneladas de espiga, mais 40 Porque o resto vegetal fica lá, né? Fica lá, você tem que tirar da área para fazer um novo plantio, que senão interfere, né? Então você tem mais 400 vezes mais R$16 mil na continha, crescendo aí aos seus 40 mil. 24. Não, nem vou fazer essa parte, vou falar só da pamonha. Isso dá pra Isso um fazer. período de 90, vamos colocar até colher a silagem, 100 dias. 100 dias. E qual que é o custo por hectare hoje? Você que tá rodando aí, você vai saber. Olha, o custo hoje eu tô meio desatualizado, mas ele deve estar por volta aí de R$10 mil por hectare. Se é uma lavoura Metade, bem conduzida, bem adubada e tudo, pelo menos 30 mil R$10 mil. reais. Que Só. cultura que 30 dá mil R$10 mil de lucro hoje? Isso é uma lavoura Hectare. muito bem, para colher essa quantidade, né? Porque tem gente que gasta menos também, adubando, E aí- colhe menos, mas gasta menos. E aí, se o ciclo é de 90 a 100 100 dias, dias. você pode plantar quantas vezes? Você pode plantar o ano inteiro.
É irrigado, né? tá? Dica, hein? A irrigado. questão... Eu sabia, mas eu perguntei pra você ficar claro, pra você anotar aí, ó. Tá querendo Hoje- saber que nem o Pedro. O que eu planto? Eu tenho a área aqui, é produtiva. O que eu isso. planto? Ou eu tô plantando um negócio aqui que não tá dando muito certo. Plantei o milho que não ficou bom, a pamonharia Isso. reclamou. Ou sei lá, se você quer investir no milho verde, tá aí uma boa Só tenta o pedida, período da né? cigarrinha, ela tem um período agora, esse período de abril até parte de maio, ela tem uma alta pressão, em função do milho da safrinha. Uhum. Como o pessoal que planta safrinha, planta milho grão, e é um milho transgênico, eles não entram com pulverizações de inseticida, a cigarrinha também corre meio que solta, ela não é combatida, então ela prolifera muito, e isso vai afetar o produtor de milho verde, onde é um dos problemas hoje. Então esse período é um período um pouco mais crítico. Mas tirando esse período, boa parte do ano você consegue, um bom produtor consegue produzir milho verde. Vai produzir um pouco menos ou mais, depende da época do ano também, né? Tanto é que, igual você falou, né? Justifica ter o pivô de irrigação, porque se a cada 90 dias você consegue ter um faturamento desse, né? Ele paga um pivô de irrigação, né? Não, ele tem. O problema é como varia, né? Como eu falei para você. Então ele chega esse faturamento num preço médio, que ele pode chegar até dobrar isso, até 2.500, como chegou ano passado por meses, né? E baixar para 300, tá? Então isso também varia com a época do ano. Né? Então o segredo é plantar o milho e ter a pamonharia. Esse é o segredo. Isso você tá Ou sua filha como consumidor. Ou as pamonharias como compradores. Se você acha que não tem mercado, ó, segundo dados da Jusseg, Junta Comercial do Estado de Goiás, existem hoje registradas, gente. Registradas. Vou deixar aqui bem claro. Mais de 11.032 pamonharias em todo o estado. Dado de dezembro de 2022. É cada esquina mesmo que se presta tem uma pamonharia. E a pamonha, em dezembro do ano passado, estava conversando com o Pedro nos bastidores, combinando aqui como que a gente ia negociar a conversa, como que ia ser o roteiro desse papo. A pamonha é patrimônio cultural imaterial do estado de Goiás desde dezembro do ano passado. Ou seja, só com esse título vai vir gente de fora, goiano que comia vai querer comer mais. E aí eu vou querer comer aquela pamonha que eu gosto, tipo assim, Mariana Martins, minha amiga, repórter, que já trabalhou comigo, todo mundo conhece ela, não gosta da pamonha que eu gosto. Ela gosta da pamonha mais durinha. Eu gosto daquela pamonha que você, molinha, que você joga a manteiga de leite, a manteiga chega e faz. Minha mãe gosta de comer pamonha com leite. Também é bom. Também. Eu gosto da pamonha já fria. Fria? É outra, tá vendo? é outra Como coisa. É que pamonha, E pamonha gosto de frita? pamonha? Tá ótimo. O que ruim é frita é ruim? O que frita é ruim? Não, tem a nada. pamonha frita no outro tem dia nada. é top, né? Mas ela quentinha também ali, a saída ali, ó. É que ela pega o tempero no outro dia, parece. E um cafezinho. E você tem a Chica Doida também, né? Chica que eu acho que Doida. virou Chica também doida, um patrimônio também. Tudo vem do milho. E a Exato. Chica, vamos lá, Nossa, quais agora são eu fiquei as com coisas vontade que de comer faz uma com milho de pamonha. pamonha? Quais as receitas aí que faz com milho de pamonha hoje? Nossa, eu acho que você tem a pamonha assada, você tem a pamonha assada. frita, você tem a Chica Doida, você tem angu, você tem Curau. que é o nosso curau mais durinho também. É bom. É muito bom. Com a canelinha por cima, né? E vocês não trouxeram nada disso pra cá, né? Ah, achei que você ia trazer uma pamonha pra essas nós. comilanças aqui, né? E todas essas pamonhas, além do milho refogado, que também é imbatível, né? imbatível. Muito gostoso. E o milho ele é muito rico, né? Em Muito. termos de nutrientes, fibras, Na verdade, nutrientes, eu acho que energia. Então o milho é muito rico. Indo um pouco mais além, né, José? Eu acho que o milho, ele faz parte da cultura latino-americana, né? Sim, de um modo geral. Né? Nasceu, né? Indígenas, Nasceu né? na Nasceu no América México, Central, né? no É antes da México. gente, Branquelo chegar aqui. E para quem não conhece o milho original, que é o teucinto, né? Teucinto. Ele não acreditaria no que o homem conseguiu transformar aquela primeira planta no que o milho é hoje. Um espiguinha desse tamanhozinho. Desse assim, tamanhozinho lá na ponta, cada grãozinho tinha uma palhazinha. E você conseguiu colocar a espiga embaixo, a parte masculina em cima e produzir hoje mais de 30 mil quilos de grãos por hectare nos Estados Unidos. Se consegue hoje em termos de produção de grão. É uma das culturas que mais produz por área. E a origem, assim, do milho? Tem... Ele veio da América Central, América Teucinto, Central, México imaginei. principalmente. Eu lembrava, assim, do México, algumas coisas Isso. ali. Tem milhos totalmente diferentes. Já viu os milhos do México? Coloridos, assim. Ah, os não, mas pretos, esses aí são os vermelhos, crioulos, né? Esses são os São os crioulos. Mas é milho, tipo, né? Mas no México só se come praticamente o grosso lá, o milho branco, que é a tortilha. Ah. E ela substitui a farinha. Então lá, praticamente, a maior parte do milho que se planta lá é o milho branco. Milho é patrimônio Ah. brasileiro, né? Não tem É. como comer sem milho hoje em dia mais, não. Quantas espigas dá um pé de milho? Eu vou lá saber. Depende. Vou fazer que nem o... Eu não tenho que falar, eu vou lá Pior que saber. você Eu aprendi respondeu com o certo. agrônomo. Depende. Pior que você respondeu certo, né? É, Porque depende. tem Tem pé de milho que dá duas, tem pé de milho que dá Não, Três, mas eu três. peguei, eu sei que depende
Porque você sempre fala que tudo depende, mas ele também deu uma entrevista pra mim que ele falou assim, ó, não é todo pé que dá... Isso. Isso é a ligação genética. Então, é uma característica genética que faz com que ele seja prolífico, que é o termo que usa, para produzir mais de uma espiga. Tá? Pode produzir 2, 3, já vi milho com 4, 5, depende. Mas às vezes é uma que é boa, né? O padrão que se hoje busca é você ter uma boa espiga por pé e ter a maior uniformidade possível na área. Esse é o segredo para qualquer alta produtividade, seja do milho grão, seja do milho pamonha. Então você tem que ter uma lavoura mais uniforme, com as espigas com a maior padronização possível dentro do padrão comercial, né? Outra diferença do milho verde, né, no caso aqui que a gente está falando, é que você não vai usar a mesma população que se usa para grão. Tá? Porque importante. Exatamente, por ser hortaliça, todo o material que você coloca à vista, né, você coloca aquela espiga exposta, você compra com os olhos também. Então ela tem que ser espiga de um tamanho que atrai o comprador. Se você vai comprar uma alface bonita, vai comprar uma goiaba bonita num tamanho, então você coloca menos plantas. Hoje são 50 mil sementes por hectare. 50 mil, ó. Por hectare. Hoje, para milho grão, você utiliza até 80 mil Até aqui 80 no mil. Brasil, depende da época do ano, lugar, Você fertilidade, economiza etc. na questão da semente. Você utiliza um pouco menos semente e para que ele receba muito sol e aí produza uma espiga no padrão que o pessoal quer. Né? Hoje, inclusive, por exemplo, você quando vai plantar um milho grão, você utiliza o espaçamento. Antes era 1 metro, baixou para 80, 90, isso foi mudando. Hoje é 50 centímetros, é o padrão. Mas para milho verde, o pessoal passou a usar um tipo de plantio que foi usado lá nos anos 80, quando a AgroSet tinha uma competição de produtividade. Então, resgataram isso, hoje é que se colhe mais milho, chama fileira dupla. Ao invés de você plantar uma fileira e outra nos 50 centímetros, você planta 2 de 50, dá um espaçamento de 1 metro, 2 fileiras de 50, e assim sucessivamente. Com isso, você consegue andar tranquilo lá dentro, que 1 metro dá para o cara vir com aquele balaio, né, colhendo nas 2 mãos, dá espaço, né, e o milho recebe muito sol. Você tem uma distribuição dentro da área das plantas de milho que ele recebe mais sol e com isso pode produzir aquela espiga que a gente quer, né? No milho grão, fileira dupla erro de manejo, né? Mas o pessoal está descobrindo e pode ser uma tendência também. Eles estão vendo altas produtividades com esse tipo de espaçamento. Mas hoje a maioria do pessoal de milho verde pegou muito rápido. O interessante é que é um mercado conservador, mas adotou muito rápido esse espaçamento aí que o pessoal está fazendo. E é mais aqui em Goiás. Para fora o pessoal não conhece muito ainda não. Nossa, então, para você ver que Goiás faz a diferença vanguarda. aqui. Vanguarda. Isso, graças aos agrônomos, né? Puxando sardinha para isso. Como que é especialista desse tanto, né? Você viu? Queria entender. O homem é uma enciclopédia do milho verde. Do milho verde. Como que você foi parar assim no agro? Tem família do agro. A gente queria saber quem é o José Humberto, que é especialista no milho verde, né? São coisas da vida, Janaína. Meu pai era fazendeiro, mas eu não vivi em fazenda. Aí, de um irmão mais velho fazendeiro, eu gostei, ia para lá, e aquele negócio assim, o que eu vou fazer? Foi chegar na época da decisão, meu primeiro ponto era até medicina, mas quando eu vi que medicina era cirurgia, que podia morrer gente, eu falei, não dou conta. Depois o plantão, não dou conta. Aí eu falei, qual é a opção agora? A agronomia estava bombando, começando aquela promessa. A agronomia é o curso do futuro, né? Hoje, né? E eu optei por agronomia, e dali eu me tornei agrônomo, na realidade. Eu me tornei fazendeiro, me tornei agrônomo e desenvolvendo com o tempo. Então, essa curiosidade de querer fazer o melhor, né? De querer fazer o bem feito, de tentar saber o que causa algumas coisas no campo, como se faz, como se nasce, de onde surgiu. Então, aí você levou a gente a optar por agronomia e gostar da profissão. A agronomia, antes você tinha, na minha época, como eu falei para você, né? Eu fui colega do Edvard, uma turma que foi mais ou menos uma época de transição, onde a agronomia até então, quando eu entrei, ou você ia para a área pública, Emater, era o maior empregador, as Ematers do mundo, ou pesquisa, ou você voltava para a fazenda em algum lugar, ou prestava concurso, como vários colegas na época prestaram, né, para algum órgão. E eu fui um dos primeiros que fui, aqui em Goiânia, pelo menos, dentro da turma, que fui para a área de empresas, como um vendedor técnico. Então, com a Sotrec, que foi o primeiro trabalho de tratores Caterpillar, que a Caterpillar estava entrando na área de máquina agrícola. E então, dali, eu
vislumbrei também esse mercado, né? Que foi um mercado diferente. Depois disso, dentro das empresas, as empresas começaram a criar esse mercado para agrônomo em termos de desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto, um vendedor qualificado que precisa orientar o pós-venda. O RTV. O agrônomo, ele hoje eu acho que talvez, em poucas profissões hoje, você tem um vendedor tão qualificado como tem a área agrícola. Porque, principalmente a área de sementes. A área de sementes você tem que saber o que você está vendendo, você tem que fazer um pós-venda, que não existe nada igual, porque você tem que perceber se o produtor está fazendo a coisa da forma correta, para que aquilo que você vendeu e prometeu expresse da maneira prometida, né? Então, se eu te vendi um milho que vai te produzir aí 20 toneladas de milho verde por hectare, eu tenho que saber se você fez tudo para que resulte em 20 toneladas, como a gente acordou. E eu tenho que saber depois se ele realmente colheu. E se ele colheu, eu tenho que fazer uma revisão sobre se algo deu errado ou não deu errado, o que se pode melhorar dali por diante. Então, você está sempre presente nesse mercado. Então, você não deixa de ser agrônomo mesmo sendo um vendedor. Isso, lógico, um bom profissional. Então, a gente, com isso, eu passei por outras empresas. Então, meu currículo, você vê que eu gosto de várias coisas também. Eu não dou conta de ser um cara muito especializado. Eu tenho conhecimento em várias áreas, porque tudo se integra na agronomia, né? Milho, sorgo, soja. Milho, sorgo, soja, isso. Você pegando um gancho seu aí, Zé, você falou que você chegou a pensar em medicina. Você sabe a diferença do agrônomo e do médico? Sei, mas lógico. É uma das coisas que a gente aprende. Não, quero aprender agora. Já anota aí que essa vai pro corte do Reels lá, ó. É que quando o médico erra, a terra esconde. E quando o agrônomo erra, a terra mostra. Mostra exatamente. Pedrão Rio, sabia já. O Pedro já sabia. É porque ele fica escutando aquele podcast. Isso eu tenho que engolir em casa, porque eu tenho 2 filhos com medicina, né? Então... Fala assim, ó, o seu a terra esconde, o meu a terra mostra. Você me respeita que eu sou o doutor da terra. Exatamente. Então, muito bacana essa então história. A gente tem essa característica de realmente gostar da área. E depois eu falo que para o pessoal mais novo, que a gente já está, como se diz, né, já está quase no final de carreira, mas eu não sou muito partidário daquela história de que você tem que fazer o que gosta. Eu acho que você tem que gostar do que faz. Porque a gente muitas vezes nem sabe nem do que gosta. Né? Então, tem que ir descobrindo. Então, né? Às vezes você depois descobre. Agora, se você gostar daquilo que você faz, você sempre vai fazer o melhor que você possa fazer, né? E tá feliz, né? O importante é isso. Você está fazendo e fazendo satisfeito. Bacana. Então, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo e realmente tudo que eu passo a fazer, eu tento descobrir realmente o que tem de bom ali e trabalhar essa parte que dá prazer em fazer esse trabalho. Show! E agora as vantagens de se produzir milho verde. Eu sei que você que está aí nos ouvindo, nos vendo, às vezes é agrônomo, está pensando em investir em alguma cultura, né? Pesquisar sobre alguma cultura, o milho verde está aí, é agricultor, quer saber. Lá, uma arinha pequena que dá para fazer. Uma arinha pequena, igual o Pedro ali, tinha 5 hectares, quer saber o que cultivar, tal. Como que eu posso fazer, quem que eu devo procurar para eu plantar aquele milho que é da pamonha top mesmo? Bom, primeira coisa... você ter uma área e fazer análise de solo. Você identificar aquela área e ver o que é preciso em termos de fertilidade, tá? Então, primeira coisa, você tem que fazer análise, tirar a amostragem, fazer análise daquela área, procurar um agrônomo, que não tem outro recurso, e é um dos maiores erros do pessoal. Todo mundo fica doente e procura um médico, né? Mas porque isso implica em vida, mas no caso, em vida financeira, o pessoal não preocupa muito. Então, se você quer ter sucesso, faz a amostragem de solo, aprenda como se faz, ou consulte primeiro o engenheiro agrônomo para fazer, colete as amostras, mande para um bom laboratório, volta para o agrônomo para fazer a interpretação, que é como uma análise de sangue, que se faz a medicina, né? Dali, uma pessoa capacitada para fazer a recomendação também do que é necessário para fazer a correção do solo, para fazer a adubação necessária para você ter aquele resultado, né? Dali tem todo o manejo. Você tem essa quantidade de sementes, o espaçamento, quantas sementes você vai jogar por metro, qual tipo de plantadeira que você está usando, qual é o manejo que você vai fazer, você já tem que saber que inseticidas você vai usar, que herbicidas que você vai usar. Você tem que ver, isso já tem que estar lá dentro. O adubo que é feito após o plantio, que a gente chama de cobertura, que normalmente é nitrogênio e potássio, só nitrogênio. E irrigação, por exemplo, é uma das coisas que mais se erra ainda hoje, tá? Então o pessoal molha, ele não faz uma irrigação de maneira técnica. Então saber também como você vai, qual a quantidade de água
para aquela região, que tem região mais baixa, é mais quente, evapora mais água, região mais fria, um pouco menos água. As fases da planta no começo, você tem uma quantidade de água que se necessita, à medida que ela vai crescendo, vai aumentando essa quantidade, ela praticamente dobra a quantidade de água. Muita gente não faz a irrigação adequada e chega lá no finalzinho, tem uma baixa produtividade ou até perde a lavoura em função da irrigação mal feita, tá? No caso de plantio de época de chuva, também definir a época melhor de plantio, que você vai ter boas condições para se colher, né? E depois conhecer o híbrido também. Daí é um bom híbrido, a escolha do híbrido é fundamental. Qual o mercado que você quer atingir? Então, se for o mercado de milho pamonha hoje, o BM904, vamos fazer a propaganda. E aonde a gente acha esse BM? E você pode entrar em contato comigo, ou você tem aqui duas lojas hoje, que é Mais Horta, que fica no Guanabara, e você tem outra loja que chama A Hortinha, lá na Anhanguera, lá no Dergo. Tá? Aqui em Goiânia, esses dois lugares são os lugares mais focados para vender esse milho verde. E às vezes entra em contato com a gente também. Dele? O Brasil inteiro. Eu tenho esse milho plantado desde o Paraná até o Pará. Tem, já colocamos na Paraíba, em todo lugar. Na Paraíba, ele é mais precoce um pouco, são 5 dias, então depende da época do plantio do lugar, com 70, 72 dias você já colhe ele. Na Paraíba, em Pernambuco, dias? 72 dias o pessoal. Até é um milho precoce. Então, com isso, você tem aquele ciclo mais rápido. Então, se vier a época de chuva agora, de frio agora para frente, você chega junho, que tem a época mais fria, né, principalmente temperaturas noturnas, ele pode aumentar em mais de 20 dias esse ciclo. Então, ele vai para mais de 90, 85, 90, depende da altitude também. Entendi. Tá? Há um trabalho da Embrapa, que foi feito com 1051, que depende, variando a altitude e a época do ano, dá diferença de 30 dias no ciclo. Olha aí. Deixa temperatura, umidade. Então, por isso que eu falei para você que você escolher um milho, saber desenvolver um milho geneticamente, para ter adaptação a tudo isso, é muito complicado. Deixa o seu contato aí, tá né? bom? Você falou que você presta consultoria, não, Pedro? É a hora aí. Isso, entra em contato com a gente, tem meu YouTube, né? A página no YouTube, tem no YouTube Instagram. é J Humberto com H 63 Agro. Deixa seu telefone aí também. E o meu telefone é o 62 99 840 6363. Pronto. Facinho de gravar. É isso aí, milho verde. Se você quer plantar, se você tem vontade de montar uma pamonharia, ainda não sabe com quem pegar aquele milho melhor, ele sabe. É isso aí, né, Pedro? Milho, aquela pamonha molinha, como eu gosto, derretendo a manteiga. E agora começa a época de maior venda de pamonha, né? Que é a época mais fria. E junino, tá bom? Obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço muito, tá? Um prazer conversar com vocês. Pelo que eu vi que você passaria horas e horas falando desse assunto. Poderíamos conversar horas e horas. Tem muita história, como eu falei para vocês. É isso, tá aí as redes sociais deles. Se você não nos segue, @portalagro2, www.agro2.com.br. O nosso portal tá lá cheio de notícias. Dinac, Bruno e eu estamos lá colocando muita informação sobre o agronegócio todos os dias no nosso portal. E tem também, se você ainda não se inscreveu nesse canal, tá vendo esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rebobina aí se você não entendeu sobre o milho verde, volta de novo e vai maratonando aí os nossos episódios também. E tem também os nossos arrobas, né? Qual que é o melhor arroba de Goiás, que é o seu? O meu é @portalagro2. Não, o seu mesmo. O meu é @ Pedro Maia. É o mais goiano que tem. É o mais goiano, né? Pedro Maia. Valorizar o R. É bom demais. Tem que colocar um por também. Demais a conta. @Janaína com 2 As, Honorato com H, me segue lá. É isso, espero que você tenha gostado. Espalha esse vídeo aí, compartilha, comenta sobre o milho verde. Compartilha com a galera aí se você sabe que alguém quer plantar milho, não tá entendendo como, né? Que híbrido, que variedade cultivar, plantar, isso aí. Beijo de coração. Valeu demais. Obrigada, Zé Humberto. Valeu, tchau, tchau.